paz, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, hoje para darmos início a um novo trimestre, ao terceiro trimestre de 2014, tá? A qual nós vamos começar a estudar a carta de Tiago. E nessas 13 aulas nós teremos o tema fé e obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Então serão 13 aulas, queridos, onde nós estaremos abordando a epístola de forma profunda, a epístola de Tiago. O escritor dessa revista é o pastor Eliezer de Lira e Silva. Eu já tive o prazer de vê-lo pregando no Belenzinho, em São Paulo, na igreja nossa, na sede das Assembleias de Deus da CJDB, aqui em São Paulo, no Belenzinho, do pastor José Wellington Bezerra da Costa, com uma mensagem assim poderosa. Ele é um grande ensinador, um grande pregador e também um grande escritor. Eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados nessas 13 aulas, queridos. Eu gostaria de informar esse cenário novo aqui do professor, tá? Esse cenário novo aqui, na verdade, eu estou gravando em cima do púlpito da minha igreja, tá? Eu morava na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Deus me enviou para essa cidade, a cidade de Caçapava, e eu estou congregando aqui na sede da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, na cidade de Caçapava. Aqui nós temos o pastor presidente, o pastor Daniel Ribeiro, e ele bondosamente cedeu o espaço da nossa igreja sede para que eu pudesse estar gravando essas aulas da Escola Bíblica Dominical. Então por isso que ficou esse cenário bonito aqui, tá? Alguns dos irmãos pensam que eu estava dentro de um estúdio. Na verdade eu não estou dentro de um estúdio, eu estou dentro da minha própria igreja. Então eu quero agradecer aqui ao meu pastor presidente, ao pastor Daniel Ribeiro, ao vice-presidente, tá? O pastor Júnior também, pelo trabalho que ele está fazendo também de multimídia, aquelas imagens bonitas que tem no começo e no final. É o pastor vice-presidente aqui de Caçapava que está me ajudando também nesse trabalho. E eu gostaria que vocês, querido, continuassem entrando no meu blog, tá? Entra no blog do professor Fábio Segantin, www.fabiosegantin.blogspot.com.br. Lá eu deixo material escrito, tá? Então entra lá, imprima o seu material, leia o material que nós disponibilizando para os irmãos. Também tem o vídeo do professor, também fica disponível lá. E não deixe também de se inscrever no meu blog, tá? Eu já estou aí com uma média de 100 pessoas inscritas. Se inscreva também, querido. Está faltando somente você se inscrever no nosso canal. Também curta agora a fanpage do professor Fábio Segantin. Então como que você me encontra na fanpage? Você digita evangelista ou EV Fábio Segantin, tá? E aí você curta a nossa página e tudo que eu coloco lá você recebe em primeira mão. Também não deixa, querido, de se inscrever no canal no YouTube, tá? Se inscreva em nosso canal, clica no gostei e deixa também o seu comentário, tá? Para que nós possamos trabalhar de forma aprimorando o nosso trabalho para o reino de Deus. Amém? Lição de número 1, ela tem o título Tiago, fé que se mostra pelas obras, tá? O escritor colocou o texto base para a nossa leitura, Tiago capítulo 2, do verso 14 ao verso de número 26, tá? Então você pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2, do verso 14 ao verso de número 26. Queridos, eu quero iniciar a aula de hoje falando sobre quem foi Tiago, tá? Primeiramente, Tiago vem do hebraico Iacov. Iacov é Jacó.
mas quando passaram para o grego, tá? Houve uma latinização da palavra, então ficou Tiago. Mas Tiago vem do hebraico Yaakov, como do grego Jacobos, ok? Mas o grande problema para muitas pessoas é definir quem foi o escritor dessa epístola. Alguns vão falar que que a Bíblia menciona 5 Tiagos. Outros vão falar que menciona 4 Tiagos. Outros vão falar que menciona 3 Tiagos. Tá? Eu quero mencionar 4 Tiagos, tá? Que dentre esses 4, nós vamos tirar um para ser o escritor da nossa epístola. O primeiro Tiago que eu quero salientar aqui é o Tiago, filho de Zebedeu. Quem foi Tiago, filho de Zebedeu? Ele foi um dos 12 apóstolos. Ele participou do colégio apostólico, tá? Tiago, filho de Zebedeu, ele era irmão de João. Os dois eram irmãos e os dois se tornaram apóstolos do Senhor Jesus Cristo, tá? Mas esse Tiago aqui, ele não pode ser o nosso escritor. Por quê? Porque ele morre no ano 44. Ele morre a mandato de quem? De Herodes Agripa I. Na festa dos pães asmos, ele morre, ele é martirizado, porque Herodes manda prender alguns homens, outros apóstolos, e dentre eles estava Tiago, filho de Zebedeu. Então Tiago ele é morto no ano 44, aproximadamente 11 anos após a morte de Jesus de Nazaré. E por que então ele não poderia ter sido o escritor? Porque no início da epístola, ele não menciona, ele oculta, o escritor ele oculta o que? A palavra apóstolo, querido. E isso daí é impensável que um dos apóstolos, ao escrever a sua epístola, e para ela ter credibilidade dentro da comunidade judaica, isso seria um peso, isso seria o que? Uma credibilidade a mais, vindo uma carta vinculante de quem? De um de seus apóstolos. E no início da epístola não existe esse registro da palavra apóstolo, mas existe o termo irmão e servo do Senhor Jesus. Então, essa pessoa, Tiago, filho de Zebedeu, nós descartamos. O segundo Tiago é o filho de Alfeu, que o filho de Alfeu, tá? Ele também chamava Tiago, e também era um dos apóstolos de Jesus. Outros vão falar que o Tiago, o menor, é o mesmo Tiago, filho de Alfeu, tá? Então esses dois Tiagos, que em um texto diz o menor, e em outro texto diz Tiago, filho de Alfeu, para alguns é separado, mas para o professor é junto. Nós estamos juntando o Tiago, o menor, e Tiago, filho de Zebedeu, é a mesma pessoa. Ele foi um dos apóstolos, tá? Mas ele não teve notoriedade em escrito do Novo Testamento. Em nenhum outro lugar tem a proeminência de seus atos. Então, para alguém escrever uma carta, ele deveria ter uma certa credibilidade, uma certa notoriedade dentro do Novo Testamento. E esse homem, Tiago, o menor, que para mim é o mesmo Tiago, filho de Alfeu, ele não tinha essa notoriedade dentro do Novo Testamento, tá? Então o nosso segundo Tiago também não é. O nosso terceiro Tiago é o pai de Judas, tá? Que também em alguns textos vai mencioná-lo como Tadeu, que era
um dos apóstolos. Então tinha um dos apóstolos que tinha o pai chamado Tiago, tá? Então o mesmo argumento que eu usei, tá, para o menor, eu uso para esse Tiago, que era pai de um dos apóstolos, tá? Que um texto diz que era Judas, no outro diz que era Tadeu. Mas lembrando que esse Judas não era o traidor, tá? Esse Tiago aqui, que tinha o seu filho no colégio apostólico, ele também não tinha nenhuma preeminência dentro do Novo Testamento. Então, nosso terceiro Tiago, pai de um dos apóstolos, ele não é o escritor da nossa epístola, tá? E o quarto Tiago, que nós acreditamos ser o verdadeiro escritor dessa epístola, é o irmão do próprio Jesus de Nazaré. Então, para nós, para mim, o autor dessa epístola é Tiago, o irmão do Senhor, ou, para ser mais preciso, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. Então, esse Tiago, ele era filho de Maria, tá? Isso nós encontramos no capítulo 13 e verso 55, tá? De Mateus, e em Marcos, capítulo 6 e verso de número 3, onde verificamos que Jesus tinha vários irmãos e irmãs. Mas tem um outro escritor que nos apresenta algo muito interessante, que Tiago, mesmo sendo irmão de Jesus, não acreditava nele. Por quê? Porque João, capítulo 7, verso 5, nos informa que os seus irmãos não criam que ele era o Messias, não acreditava que ele era o Machia, que ele era o desejado, que ele era o esperado de Israel. Eles não acreditavam que o seu irmão era o verdadeiro Messias. Mas algo muito interessante que Paulo nos mostra a época da sua conversão. Tiago, ele presenciou, ele ouviu todos os rumores dos feitos do seu irmão, mas o seu irmão morreu, tá? E mesmo assim Tiago não tinha crido nele. Mas Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja que estava em Corinto, no capítulo número 15 e no verso número 7, Paulo nos informa que Tiago, após a ressurreição de Cristo, ele aparece para diversas pessoas, mas ele também aparece para Tiago, irmão do Senhor. E tudo nos leva a crer que após a sua ressurreição e após o aparecimento de Cristo para Tiago, ele se converte. E ele passa então agora a aceitar o que? A messianidade de seu irmão. Ele passa a ser agora um judeu messiânico. Eu quero salientar aqui que o escritor da nossa epístola, ele era judeu. Então, após essa conversão, ele se torna o que? Um judeu messiânico. Ele passa a acreditar na messianidade de seu irmão. Tão verdade é que Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no verso de número 14, quando ele vai descrever quem estava no cenáculo, orando, perseverando em oração, ele tem o capricho de enfatizar que os apóstolos e Tiago e algumas mulheres estavam perseverando. E quem era o Tiago de Atos, capítulo 1, verso 14? Era o próprio irmão do Senhor, que acabara de se converter, que tinha acreditado na messianidade e estava firme. Uma das características desse Tiago aqui era o que? Era a oração. E Tiago, ele foi evoluindo na caminhada cristã. Após Pedro estava preso, e após a liberdade de Pedro da prisão, quem é que assumiu a liderança depois de Pedro, depois que Pedro sai da cadeia? Tiago.
Você pode conferir isso em Atos, capítulo 12 e verso 17. Pedro estava preso, liberta-se Pedro. Quem que assume a liderança da igreja em Jerusalém? Tiago. Tiago passou a ter respeito e credibilidade pela comunidade judaica. Tiago agora, ele era um homem de autoridade. Ele estava evoluindo na sua caminhada. De crente, de descrente ele passa crente, de crente ele passa líder, e de líder ele passa servo depois. Isso é fantástico, tá? Isso é fantástico. Então esse Tiago, tá? Se nós observarmos Atos capítulo 15 e verso 13, nós observamos o quê? Que nessa primeira assembleia, nesse primeiro concílio em Jerusalém, tá? Quem era o presidente dessa assembleia? Quem é que teve a palavra de autoridade? Tiago. Então Tiago foi um homem que estava evoluindo na sua caminhada. Ele era um homem que tinha credibilidade dos judeus. Ele era um homem que tinha credibilidade. Tão verdade é que quando Paulo termina a sua terceira viagem missionária, quando ele para na cidade de Cesareia, isso é muito interessante, ele fica na cidade de Cesareia por alguns dias, na casa de um homem chamado Filipe, ou evangelista, que tinha 4 meninas, o que? Profetiza. E a Bíblia diz que depois que ele sai de Cesareia e vai até a Jerusalém por causa de uma profecia, a Bíblia diz que ele vai para a casa de quem? Na cidade de Jerusalém, de Tiago. E o que Paulo vai fazer na casa de Tiago? Contar historinha? Contar piadinha? Não. Ele vai contar, ele vai relatar o que? O trabalho missionário. Ele vai prestar contas a Tiago. O que Paulo estava fazendo então na casa de Tiago? Prestando conta. E por que Paulo prestou conta para Tiago e não para outros homens? Porque Lucas teve o capricho de relatar isso, porque Paulo reconhecia a preeminência de Tiago dentro da comunidade judaica. Paulo reconhecia o que? A primazia que este homem tinha dentro da sua comunidade. Então agora ele passa o que? Ele passa a dar credibilidade a este homem. Então Tiago, o irmão do Senhor, era verdadeiramente o escritor dessa epístola, tá? Lembrando que Tiago, irmão de Jesus, ele não foi apóstolo, ele se converte após a ressurreição de Cristo, com o aparecimento do seu próprio irmão. Queridos, uma outra coisa que o nosso autor ele detalha aqui: qual foi o local e a data em que ele escreveu essa carta, tá? Isso daqui é algo muito interessante, porque é questão de debate também. Mas nós não queremos debater aqui, tá? Eu quero simplesmente datar a carta, a epístola de Tiago, que Tiago ele escreve essa epístola para mim a partir de Israel. Alguns vão dizer que ele escreve da Síria, tá? Mas para mim ele escreve de Israel. Porque quando Paulo vai visitá-lo, ele está em Jerusalém. Ele era um homem proeminente em Jerusalém. Ele fica em Jerusalém. Lá era o quartel-general de Tiago. Era de lá que ele presidia a igreja, que ele comandava, que ele orientava, que ele consolava, que ele fortificava os outros judeus messiânicos. Então Tiago ele escreve a sua carta em Israel. Então Tiago ele escreve de Israel, tá? Há uma possibilidade que ele escreve da Síria, mas baseado em Tiago capítulo 5 e o verso de número 7 nos leva a crer que Tiago ele escreve de Israel, porque essa menção da chuva é uma menção, um episódio que acontecia nas terras de Israel.
Então, por esse motivo, ele escreve de lá, tá? E em que momento ele escreveu? Em que data ele escreveu essa carta? O nosso autor data ela de 45 a 49. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade, tá? Tiago, ele morre no ano 62, tá? Tiago morre no ano 62. Mas é muito interessante a respeito da vida de Tiago, que é uma vida assim que nós conhecemos pouco, tá? Mas ele foi um verdadeiro crente. Ele foi um homem que desenvolveu a sua fé, ele chegou à liderança, ele chegou a ser respeitado nessa terra, na terra de Jerusalém. Ele passou a ser respeitado pela comunidade judaica e pelos os outros apóstolos, e ele foi um homem que viveu intensamente a prática do Evangelho. É isso que nós vamos confrontar nesse trimestre. Tiago, ele vive intensamente a fé que Judas diz que uma vez foi dada aos santos. Para Tiago, o que valorizava para ele, na verdade, era a praticidade do conhecimento. Tão verdade é que Eusébio, em um dos seus escritos, ele citando um outro personagem, e esse outro personagem diz que se você entrasse no templo, tá, você encontraria Tiago de joelho. E Eusébio diz ainda que o seu joelho estava tão áspero, era tão áspero por causa da oração. O texto vai nos afirmar que Tiago é chamado de o justo. Por que ele é chamado de o justo? Porque justo para os judeus era aquele que cumpria a Torá, aquele que cumpria a lei de Moisés, e aquele que era um verdadeiro judeu fervoroso. Então Tiago, ele era um homem fervoroso, um homem que praticava aquilo que ele acreditava como verdade. Mas ele morre no ano 62. De que forma? De uma forma horrível, tá? Ele morre de uma forma muito cruel. Flávio Joséfo, ele diz que o imperador Nero, tá, após a morte de Festo, nós encontramos a morte de Festo, a vida de Festo e a sua morte em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, do verso 27, tá, até o capítulo 26 e verso 32, onde nós vemos até Paulo dialogando com Festo. Mas Festo, então, ele morre no ano 62, e o imperador Nero precisava colocar um outro governador na Judéia. E quem ele coloca? Um homem por nome de Albino. Albino seria o substituto de Festo, mas teve um detalhe. Albino, nessa transição de nomear ele até ele tomar posse do cargo, um homem endemoniado por nome de Ananus, ele era um sumo sacerdote. E o que esse homem faz? Esse homem, ele reúne, tá? Ele reúne o Sinédrio, tá? E ele então, com essa convocação do Sinédrio, ele coloca numa pauta de julgamento Tiago e outras pessoas. E qual era a acusação? Que eles estavam desonrando, eles estavam descumprindo a lei judaica. E qual foi a sentença que deu para Tiago? Deram a sentença de morte por apedrejamento. Condenaram ele à pena de morte. E esses homens estavam tão endemoniados, estavam tão com ódio à flor da pele, que nem esperou o apedrejamento. Eles estavam no templo e eles jogam Tiago do templo mesmo. Do templo, Tiago cai. E Flávio Joséfo, ele afirma que Tiago sobrevive a esta queda.
O sumo sacerdote, os outros sacerdotes descem rapidamente para ver o que tinha acontecido, para ver realmente nós matamos Tiago. E na hora que eles chegaram lá, eles não se contentaram, porque Tiago ainda respirava, Tiago ainda estava vivo. E eles começam então agora o apedrejamento, porque eles queriam ver a morte de Tiago. Mas Tiago, ele estava sendo apedrejado, aí um homem, que não fala o nome, mas qualifica a sua profissão como lavador de roupas. Provavelmente ele lavava roupas dos sacerdotes. Esse homem pega um cajado, pega um pedaço de madeira e começa agora a bater em Tiago. E Tiago então vem a óbito, Tiago vem a falecer como um mártir da fé em Jesus Cristo. Então Tiago, ele teve uma morte cruel, ele teve uma morte bárbara, mas ele morreu convicto de uma coisa, que ele estava morrendo para a glória de Deus. E Tiago, após esse resumo da vida de Tiago, para quem Tiago escreveu essa epístola? Qual era o seu destinatário? Tá? Eu quero fazer uma afirmação aqui, queridos, que a epístola de Tiago, ela é especialmente judaica. Essa epístola, ela não é gentia, ela não é gentílica, ela é judaica. Mas como você me garante isso? Aí você pode estar questionando, professor, mas em que língua ela foi escrita? Ela foi escrita em grego, meus parabéns. Mas Tiago, ele era judeu, ele era irmão de Jesus, ele era judeu, ele cumpria a Torá, ele cumpria os escritos bíblicos, os escritos do Velho Testamento. Então esse homem, ele era um homem judeu, e ele escreve para quem? Para judeus, tá? Para os judeus que estavam dispersos. Porque após o martírio de Estevão, os judeus messiânicos, eles se espalharam pelo mundo. Mas de que forma? Eles foram parar na Fenícia, eles foram para Chipre, e eles foram para Antioquia, eles foram para a Síria. Eles se espalharam para vários lugares. E esses judeus messiânicos, agora eles estavam desesperados. Eles estavam correndo de um lado para outro. Então Tiago, ele vendo essa necessidade, ele escreve essa epístola. Mas essa epístola, ela tem caráter puramente judaico, tá? Puramente caráter judaico. Ela é tão judaica que ele, quando ele escreve essa epístola, irmãos, eu acho um crime dizer que Tiago, ele não é teológico. Bem verdade é que a estrutura dele não é teológica, porque Paulo, por exemplo, quando ele começa os seus escritos, ele sempre sistematiza uma doutrina e depois ele pratica essa doutrina. Tiago não. Por quê? Porque Tiago, ele escreve já supondo que os seus leitores já eram conhecedores de doutrina, de teologia. Eu afirmei que a carta de Tiago, ela é judaica, porque todos os personagens que ele usou nessa epístola, ele sempre usou personagens do Antigo Testamento. Ele usou Abraão, ele usou Raabe, ele usou Elias, ele usou Jó. Ele usou personagens que eram conhecidos dentro da cultura judaica, porque ele escreveu para homens judeus, ele escreveu para a cultura judaica. Um outro detalhe que nós encontramos na epístola de Tiago, que Tiago, ele considerava o Antigo Testamento para a cristandade, mas aquilo que eu já ensinei em algumas aulas, o Tanar. O que é o Tanar? O Tanar é a Bíblia dos judeus, que é composta de Torá, profetas e escritos, que nós aprendemos, os judeus consideram, Tanar é a Torá, tá? Que contém os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Que é a Torá. Depois vem os Neviim. O que é Neviim, Fábio? Neviim é profetas em hebraico,
tá? E Tiago, ele cita os Neviim, e ele cita os Ketuvim. O que é Ketuvim, Fábio? São os escritos, são os livros de sabedoria. E é muito interessante que quando Tiago vai escrever a sua epístola, ele pega algo da Torá, quando ele afirma que se alguém tropeçar em algum ponto da lei, olha aí, ele está usando a Torá, os ensinamentos de Moisés. Isso é muito interessante, você encontra isso em Tiago capítulo 2, verso 10. Ou seja, ele está mostrando para essa comunidade que está dispersa. Um outro fato interessante, e aí eu já volto para cá, que Tiago não escreve para uma igreja local, ele escreve para um grupo que está disperso. Aonde estivesse judeus messiânicos dispersos, essa carta deveria ser lida. Ok? Isso é muito interessante. Então, quando ele vai escrevendo essa carta, e quando os judeus messiânicos pegam essa carta e lê sobre lei, ele entendia que era a Torá, ele entendia que eram as leis de Moshe. Aí no capítulo 5, no verso 10, ele usa a expressão profetas, usando, que expressão ele queria dizer aqui em hebraico? Porque ele era judeu, Neviim. E no versículo 11 do capítulo 5 de Tiago, ele usa o que? Ele usa os termos Ketuvim, ou seja, livros que davam a ideia de sabedorias. Por exemplo, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, livros que faziam o que? A reflexão de um momento da vida específica. Então Tiago, ele é puramente judeu, ele escreve dentro da mente judaica. Se você lê, eu quero que você leia Tiago, capítulo 2, verso 2. Tiago, ele diz o que aí? Aonde estiver vós, ajuntamento de irmãos. Queridos, quando Tiago ele escreveu isso, ele estava tendo em mente o que? A comunidade judaica que estava se reunindo. E quando não tinha o templo, aonde os judeus se reuniam? Nas sinagogas. O capítulo 2 e verso 2, quando ele fala sobre ajuntamento de pessoas, ele está falando sobre a sinagoga. Ele está falando sobre a congregação, que congregação em hebraico é a Kehilá. A sinagoga é a Beit Knesset. Ele estava falando sobre uma Beit Knesset. Ele estava falando sobre a sinagoga. Ou seja, quem lia essa epístola não tinha nenhuma dificuldade teologicamente, porque já eram conceitos inteligíveis, já eram conceitos plausíveis, já eram conceitos que eles sabiam qual eram esses tipos de conceito. Então não existia a necessidade de Tiago, o irmão do Senhor, sistematizar esses conceitos, porque esses conceitos já estavam na mente desses irmãos, que Tiago, no capítulo 1 e no verso de número 1, ele denomina as 12 tribos de Israel. Então, para quem ele escreve? Ele escreve para essa comunidade judaica, que ele denomina as 12 tribos de Israel. Nós entendemos, é claro, querido, que isso é uma maneira figurativa, tá? Porque naquela época já não tinha mais como sistematizar, enumerar quem era de cada tribo, tá bom? Então o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte: eu estou escrevendo para a comunidade judaica. Tá? Tinha gentios? Tinham, mas esses gentios que aderiam a essa fé era muito pouco. Então ele estava querendo abranger quem? Realmente a comunidade judaica. E qual era o propósito da epístola de Tiago? O nosso autor, ele coloca 3 propósitos. Primeiro propósito, orientar. Segundo propósito, consolar. E o terceiro propósito, fortalecer. Então, qual foi o propósito de Tiago ao escrever essa epístola? Irmão, vamos tentar aqui entender a mente deste homem, tá? Ele estava escrevendo para um povo que estava disperso,
Quem está disperso muitas vezes está sem uma direção. Por quê? Porque foram homens que tinham aceitado a fé, mas por causa da perseguição eles fugiram. E alguns estavam o que? Desorientados. E o que Tiago faz? Tiago vai propor para eles o que? Uma orientação. Vai mostrar para eles o caminho que eles deveriam andar. Tiago agora iria orientá-los. Mas Tiago, ele tem um propósito muito básico, de forma geral. Tiago, ele não tem a preocupação teológica, tá? Em sistematizar, mas ele escreve para pessoas que tinham conhecimentos teológicos, conhecimentos bíblicos, mas ele queria que essas pessoas agora passassem a viver o conhecimento deles de forma mais viva. Ele estava agora querendo fazer com que esses homens dispersos se conscientizassem de que eles deveriam praticar o que eles tinham conhecimento na Torá, nos Neviim e nos Ketuvim. O que eles conheciam da lei de Moisés, dos profetas e dos livros de sabedoria, eles deveriam o que? Colocar em prática. Você sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que a vida, ela não pode estar divorciada da teologia, do conhecimento. É isso que Tiago vai propor em sua epístola. Nós não podemos desvincular, nós não podemos fazer uma dicotomia de praticidade e de conhecimento. O conhecimento e a praticidade, ela tem que andar junto. Porque um conhecimento sem praticidade, ele vira o que? Dogma. Ele vira o que? Ele vira algo mecânico. Mas vida sem conhecimento vira o que? Fanatismo. Vira o que? Ébrios. Pessoas sem direção, sem norte. Pessoas sem propriedade, sem base. Então o que precisa ter? Precisa ter um ajuntamento de praticidade e de conhecimento. Quando você une conhecimento à vida prática, o Evangelho ele ganha outra dimensão, que é a dimensão que Deus se agrada. Isso é muito interessante. Tem um rabino que eu gosto muito de ler ele, e ele diz o seguinte: cultura não se aprende, se vive. Isso é fundamental para a igreja. Cultura não se aprende nas escolas, em bancos. Cultura tem que se aprender. Cultura você tem que ir lá no país e viver aquela cultura, sentir na pele. É isso que Tiago está mostrando para eles. Que vocês têm o conhecimento, mas eu quero que vocês praticam o conhecimento da verdadeira religião. Eu quero que vocês passam a dominar conceitos teológicos que vocês têm só na prática, que vocês aprenderam desde criança. Agora eu quero o quê? Praticidade desse tipo de conhecimento. Era isso que que Tiago estava preocupado. Tiago não queria que a vida estivesse divorciada do conhecimento. O segundo propósito de Tiago, qual que era? Era de consolar. E o terceiro propósito era de fortalecer. Tá? Eu quero unir esses dois propósitos agora, o consolar e o fortalecer. Por que consolar? Porque esses homens, essas mulheres, essas famílias tinham ido embora por causa da perseguição. E eles precisariam o que? Ser confortados. Eles deveriam ser agora confortados e ao mesmo tempo fortalecidos. Para quê? Para não desviar do caminho. E como que Tiago fez isso? Através de exemplos. É por isso que ele usa o exemplo de Raabe, de Abraão, de Jó, de Elias. É por esse motivo que ele usa exemplos da sua cultura para motivar esses homens a perseverarem no conhecimento que eles tinham adquirido. Sabe com que eu aprendo isso? Que conhecimento só não basta
para ter uma vida vitoriosa. Eu preciso pôr esses conhecimentos em práticas. Eu preciso viver. Eu preciso exercitá-lo. Então, o propósito de Tiago é um propósito pastoral. Tiago, ele tinha a ideia do pastor, daquele homem que apacenta o seu rebanho. E o verdadeiro pastor não pode perder em vista esses 3 focos: orientar, mostrar o caminho, consolar, mostrar para ele que homens do passado sofreram, eles também estão sofrendo, e fortalecê-los, que homens venceram, eles também vencerão. E esses 3 propósitos, eles são fundamentais para nós hoje, que aí o autor vai trabalhar no 3º tópico. O 3º tópico é a atualidade da epístola, tá? E no seu primeiro ponto ele diz a superficialidade espiritual. Para Tiago, me parece que Tiago está aqui, me parece que Tiago está dentro das Assembleias de Deus do Brasil. Existem muitos homens hoje tendo uma espiritualidade superficial, passageira, momentânea, que ela não passa das 9:30 da noite de um domingo, que rapidamente, às 22 horas do domingo, ela já desapareceu, ela se torna o que? Superficial. Ela desaparece, aquele fervor dentro da igreja até as 21:30, 22 horas já desapareceu. Nós precisamos o quê? Nós precisamos de praticidade. E nessas 13 aulas nós vamos falar muito sobre isso. Viver o Evangelho de forma digna. Praticar aquilo que nós aprendemos nos púlpitos. É aquilo que eu disse na última aula sobre os dons espirituais. Eu estou cansado de algo mecânico. Eu estou cansado de muita modernidade dentro das nossas igrejas. É muita forma humana. É muito modismo, pouca unção. É muito jeito de cultuar de forma certinha, de forma de forma sistemática, mas não damos vazão para o Espírito de Deus agir dentro das nossas vidas. É por isso que tem uma leva de crentes, de crentes superficiais, crentes raquíticos dentro das nossas igrejas. Que no ponto 2 o nosso autor fala sobre num tempo de confusão entre salvação pela fé ou salvação pelas obras. Eu resumi numa palavra, enganos teológicos. Nós estamos vivendo hoje porque nós somos enganados. Nós somos enganados porque nós não temos conhecimento teológico, nós não temos conhecimentos bíblicos, nós não queremos aprender. É isso que está norteando a nossa vida. A nossa vida, ela não está baseada em fatos concretos. E quando nós ouvimos outro tipo de doutrina, nós balançamos. Por quê? Porque a nossa não está fundamentada. A epístola de Tiago é muito atual. Nós precisamos de alicerce, tanto prático como teológico. E quando eu falo de teologia, eu não estou falando de faculdade teológica não, meu irmão. Eu não estou falando de academicismo, de grego, de hebraico não. Eu estou falando de você pegar sua Bíblia e lê-la. É de nós incentivarmos os nossos membros a frequentarem o culto de doutrina, que muitas congregações nas sedes são de terças, em outras são de segundas, enfim, os crentes não querem participar de culto de doutrina, não querem participar de escola dominical, não querem participar de formações de obreiros, de cursos dentro das nossas igrejas. É ensino? Eu não vou hoje. Mas é movimento, eu estou lá. Movimento sem conhecimento, ele vira o quê? Ele vira algo fajuto, ele não prevalece, logo ele dissipa. Nós precisamos de ter uma base firme
da fé que uma vez nos foi dada. E o ponto de número 3, uma fé posta em prática. E eu escrevi da seguinte forma: Tiago nos convoca a pôr em prática os nossos dogmas ou as nossas crenças. Não basta ouvir o culto de domingo, eu preciso praticá-lo na segunda, terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eu preciso pôr em prática o que eu ouço na escola dominical. Eu preciso pôr em prática aquilo que eu leio na palavra de Deus. Então Tiago, ele nos convoca, ele nos confronta sobre qual é a verdadeira religião. E eu quero salientar, eu quero terminar essa aula dizendo a seguinte forma: como que está a nossa verdadeira crença em Deus? De que maneira eu estou vivendo a minha vida com Deus? Superficial? Só baseado em conhecimento? Só baseado em teologia? Como que está a minha vida, a minha religião? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que a carta de Tiago, ela é um espelho. E quando nós olhamos para ela, é impossível ela não nos apontar os nossos erros. Que nós possamos nesse trimestre olhar os nossos erros, mas acima de tudo corrigi-los, porque é essa a intenção. Não é simplesmente apontar o teu erro, o meu erro, mas é fazer com que esses erros tornem-se em acertos, que esses erros não tornam mais a repeti-lo, mas que nós possamos viver uma vida autêntica, que Deus possa nos conceder um trimestre abençoado. E eu peço neste momento que o Espírito Santo de Deus me dê força, lhe dê força para continuarmos sendo verdadeiros cristãos. Se nós não estamos sendo, nós vamos pedir para que Ruach HaKodesh, para que o Espírito de Deus, ele envolva nossas vidas, e que a epístola de Tiago, ela seja uma realidade na minha e na tua vida. Eu quero orar por você nesse início de trimestre. Pai bendito, Pai santo, em cuja presença aqui nós estamos neste momento, existem milhares de irmãos, de irmãs que estão orando comigo também neste momento, e eu quero pedir neste exato momento a graça e a unção do teu Espírito. Eu bem sei que essa epístola, ela vai nos confrontar, ela vai mostrar os nossos erros, ela vai mostrar as nossas deficiências na caminhada contigo. Mas eu quero, acima de tudo, pedir para que o teu Espírito Santo, neste momento, nos dê força. A cada semana renova o nosso pacto que nós estamos fazendo nesse exato momento de ter uma vida cristã ainda mais autêntica. Ah, meu Deus! Se essas pessoas estiverem acreditando naquilo que a tua palavra fala e acreditando no poder da oração, eu tenho a mais absoluta certeza que nós teremos um trimestre abençoado. E eu quero abençoar essas vidas que estão orando comigo e pedindo para que o teu Espírito Santo continue abençoando, dando força, e que a tua unção e que a tua graça repouse sobre a vida, sobre o ministério e sobre a casa de cada um. Eu quero te agradecer por este momento, em nome de Jesus, amém. Queridos, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, até semana que vem, querendo Deus.